Paris, pós-doutor em ontologia pela Universidade de Oxford, professor visitante em diversas e renomadas instituições de pesquisa e ensino, professor doutor pós-emérito Hercy, foi merecidamente laureado pela congregação desta faculdade com o inaudito título de professor pós-emérito. Ainda que nenhum docente desta casa tenha recebido tal dignidade, um pedido fervoroso do ex-reitor da universidade, Sua Magnificência Professor Dr. João Grandino Rodas, cônscio da premente necessidade de honrar os feitos de professor doutor pós-emérito Hercy, sensibilizou a opinião dos egrégios acadêmicos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, estimulando-os a criar e outorgar tal título. No cenário intelectual brasileiro, o professor doutor pós-emérito Hercy dispensa apresentações. Suas pesquisas inauguram o que se tornou internacionalmente conhecido pela sigla DEOPS, Doutrina da Estática Ontológica da Permanência do Ser, cujas teses fundamentais encontram-se na arquiconhecida obra da Transcendência Normativa da Estática Ontológica, que, hoje, dispõe de traduções em mais de 5 idiomas. Profundamente engajado nos problemas políticos brasileiros, professor doutor pós-emérito Hercy teve uma participação ativa, porém discreta, em algum dos momentos mais cruciais da história recente do país, em particular, atuando como parecerista técnico na Constituinte de 1988. Fiquemos de pé para recebermos com aplausos um dos mais dignos filhos desta casa que hoje os recebe, o professor pós-emérito doutor Hercy. Bom, muita alegria, muita satisfação que eu estou aqui hoje. Estou voltando, acabando de voltar de viagem, de congressos internacionais, mas é sempre bom estar aqui de volta, onde tudo começou para mim e com certeza está. Eu queria apenas falar para vocês sobre a escolha que a gente fez sobre o tema desta aula, eu nos orientando, tem dois importantíssimos discípulos aqui comigo hoje, a Virginia Mal. E o tema que a gente vai desenvolver aqui hoje é um tema que está na conjuntura, é um tema atual, é um tema que hoje requer uma resposta da filosofia como um todo. Como breve histórico, a gente pode lembrar que de alguns anos para cá, a gente vem tendo uma sistemática decadência nesse curso, seja por questões pedagógicas, acadêmicas, mas principalmente por questões morais, questões do próprio comportamento, de como deve agir, como deve proceder essas novas gerações de filósofos que são tão importantes para a universidade. Como vocês acompanharam nos últimos anos, os órgãos de imprensa respeitados no mundo todo, a revista Veja e outros órgãos desse tipo, têm denunciado o crescimento nesse curso, não apenas no terrorismo, no vandalismo nos jovens, mas de uma perda moral cada ano pior
que tem induzido, se vocês repararam, há 2 ou 3 anos, tivemos jovens presos aqui por tóxicos, e nesse período tivemos aqui academicamente uma reunião profunda. Estamos aqui inaugurando essa nova era que se chama a filosofia contra o terror. Através desse tipo de formação, através do ranqueamento que vocês vão ter durante o curso, que vai definir as posições de vocês, a gente pode fazer uma análise mais consistente, individual, da ideologia que está na cabeça de vocês e controlar no próprio nascedouro determinados desvios de rota que a gente tem encontrado nessa universidade. Eu vou prosseguir a leitura do texto, lembrando algumas coisas que é importante antes disso, que deram justamente essa deixa da filosofia contra o terror. Normalmente, quando a gente conversa com os novos, com os discípulos, os calouros, os novos alunos, a gente costuma encontrar respostas do tipo: por que você veio fazer filosofia? Normalmente as pessoas estão em busca ou de uma verdade, ou de uma sabedoria, ou de alguma coisa que se torne consistente na vida delas. O problema é que a gente vem tendo, através da influência francesa, principalmente da filosofia, nós nos transformamos no departamento Itamar de Paris, uma relativização de determinados conceitos que têm se tornado extremamente perigosos no nosso curso e podem sair do controle. Uma delas é a postulação quanto à relatividade das verdades. Nós, os filósofos mais experientes, eu, um pós-emérito, poucos têm esse título no mundo atualmente, percebemos que é fundamental que reafirmemos a existência de verdades e valores absolutos. A gente vem tendo um crescimento muito grande nas questões que relativizam esses conceitos. Então, hoje nós temos 2 grandes exemplos de caso aqui, a Virgínia e o Mauro. O Mauro vai nos apresentar um trabalho consistente, denunciando a Comissão da Verdade. A Virgínia vai nos ampliar o horizonte profissional e o próprio horizonte de vida de vocês aqui nesse curso. Eu vou proceder à leitura do texto. Eu peço que vocês fiquem muito em silêncio, não se movimentem muito bruscamente, porque é muito complexo e a gente pode perder o raciocínio durante a leitura. Escolhemos a filosofia, o que significa que escolhemos o caminho da Aufhebung, traduzida de maneira insuficiente como superação, pelo trilhar instigante do Lesen, a saber, doler, esse ofício que acompanha cada dia da vida de um legítimo amigo da sabedoria. Uma parte, é importante que vocês não se vejam como filósofos. É sabido, e vocês ouvirão, uma das principais verdades deste curso. Primeiro, aqui não se forma filósofos, mas estudantes de filosofia. Segundo, no Brasil não existem filósofos. Assim como o povo brasileiro também não tem uma tradição de cultura política. Então, é importante que vocês se acostumem a serem chamados de pesquisadores da filosofia. Baseado nisso, está havendo uma reestruturação curricular, porque existem quem entre aqui para fazer essa pesquisa filosófica de alguma forma. Mas existe quem entre simplesmente para dar aulinhas depois, por exemplo, na escola pública. Então, uma das propostas, que não sei a turma de vocês, se você conectar, é de que exista uma opção por quem vai fazer licenciatura e que isso seja diferenciado desses filósofos mais sérios e mais próximos da pesquisa. Porque a aula de filosofia não necessariamente precisa ter tanto conceito, tanto livro, tanta informação, ela pode ser mais simples, mais rápida, ainda mais for para dar uma escola pública. A gente não precisa ter uma sofisticação muito grande com isso. Jean-Paul Sartre, um excêntrico literato que se arriscou no território da nossa egrégia mãe, a amizade pela sabedoria,
que o outro objeto tem uma subjetividade, assim como essa caixa tem um interior. De maneira equivocada, o intelectual da já muito deficitária esquerda francesa tentava dizer o que Schelling já anunciava quando nos contava sobre o absoluto. Esse plano que age por potência autônoma, incondicionada e em conformidade com as leis de seu ser. Decorria disso que liberdade absoluta e necessidade absoluta são idênticas. Coisas que Sartre, tão preocupado com o Dasein e o Nicht-Sein, não percebeu, dedicando centenas de páginas ao plano da contingência. É claro, como sempre acontece na história, junto com o Sein, ao Já-Sein. O ser dos anos, o ser que percorre a história e que estremece dessa forma fixa e rígida, tão notado aquele idealismo alemão. Esse desvio geográfico que queremos dar da filosofia francesa para a filosofia alemã atualmente, os pesquisadores aqui estão cientes disso. A gente tem achado que um dos responsáveis por esse relativismo é a filosofia francesa. Realmente uma filosofia solta, conceitualmente, mesmo em termos de penteado, cabelo, de vestimenta, não é uma coisa que a gente possa se orgulhar como filósofo. Já a filosofia germânica, ela se mostra historicamente muito mais dura, muito consistente. Ela nos penetra até o âmago com sua rigidez. É por isso que está havendo esse descolamento tradicional da filosofia francesa em prol da filosofia alemã. Na arte, essa subsunção à norma se dá sobretudo na arquitetura das igrejas, mesmo em seu período gótico, significa que, através disso, podemos encontrar o que é harmonia. Ler seria para nós, poucos escolhidos, a sair dessa caverna que é o mundano, a via de acesso que nos liga ao saber, em tal glândula peritoneal que ligava o corpo e a alma. Ler em alemão, lesen, em francês, lire. Isso Heidegger notou bem. Que lesen, ou melhor, lesen, era o próprio desvelamento do ser. E que seria para o nosso gênio nazista não a descoberta de uma verificação da verdade, mas a própria aletheia, tão cara àqueles que tagarelavam pela ágora, os gregos. Sabemos, por exemplo, o texto de Heidegger, que quando analisamos o pensamento nazista, por exemplo, que muitos não gostam, evidentemente, historicamente, a gente sabe que se a gente tirar de lá tudo que é ruim, só sobra coisa boa. Essa é a questão que nós estamos hoje tentando desenvolver, através, principalmente, dessa transição para esse germanismo inclusivo, e tudo conceitualmente falando. Essa decadência que a gente critica na filosofia, ela tem um problema fundamentalmente conceitual. Tudo começou quando, gerações atrás, de professores que hoje estão se aposentando, trouxeram para essa escola Marx, quando todos sabem que Marx não é um filósofo. Marx é um comunista. A partir daí, não teve mais o que não se trouxesse para essa escola. Atualmente, a incorporação de pensadores como Freud e Lacan, por exemplo, apenas atestam essa decadência conceitual. Nós temos uma especificidade que é fundamental que a gente mantenha. Hoje, esses setores todos tentam, inclusive, construir teorias apenas de confronto, sem um mínimo de profundidade teórica. Então, há um positivismo muito bem resolvido historicamente, com resultados tecnológicos concretos, propõem, por exemplo, negatividade ou relativismo de conceitos. Bom, nós podemos ver aqui nessa escola, vocês estão pegando um período
de transição, nós estamos com um novo reitor. Tivemos uma das mais brilhantes reitorias de todos os tempos, como Rodas, que desenvolveu pedagogicamente a escola. Vocês podem ver que está tudo muito bonito, muito pintado. E muita gente, inclusive de seu próprio staff, tenta denegrir a imagem desse reitor. Mas nós sabemos que isso não passa de uma intriga. Hoje o que nós queremos é a continuidade desse projeto. E esse projeto passa principalmente por sabermos classificar quem são os terroristas desse departamento, quem são os agenciadores, quem são os traficantes, quem são as pessoas que saem dessa normalidade saudável da construção filosófica germânica. Eu gostaria, quanto a isso, eu estou aqui na questão da Comissão da Verdade, eu gostaria, eu sei que ia interromper, mas a gente retoma o raciocínio. Se o Mauro, se eu pudesse falar alguma coisa sobre a sua pesquisa, ele tem pesquisado o Rousseau, ele achou uma figura de analogia muito boa e que hoje é uma contundente crítica à Comissão da Verdade e chega a resultados realmente alvissareiros. Mauro, fala um pouco da sua pesquisa. Quer dividir a mesa? Você é sempre brilhante, cara. Sim, pois não. O que a senhora quer? Banheiro. Bom. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Tem o microfone, Mauro? Bom, o CDC tem um projeto temático que atinge várias áreas e a área que eu desenvolvo é um pouco dessa crítica à escola francesa que a gente falou no começo da aula. Então eu tento recuperar através das leituras de uma certa tradição rousseauista, uma certa influência na produção da verdade desse rousseauismo. Em linhas gerais, o tema muito corrente do Rousseau, que passa desde as suas obras de juventude, as suas obras de maturidade, é a distinção entre o ser e o parecer. Então, o Rousseau, ele quer construir uma imagem de um estado de natureza, de uma natureza humana, desprovido de todo qualquer atributo que a história venha a interferir. Então, ele elimina todas essas camadas de parecer que para ele é a história que oferece essas camadas, ele desfaz todas essas camadas e tenta recuperar o que seria o ser humano no hipotético estado de natureza. A pesquisa está se desenvolvendo, tem outros dados, mas a gente vê um pouco dessa influência rousseauista dentro da Comissão da Verdade, o que é algo um pouco nefasto, porque a tese que o professor ele estipula é que para a consolidação do Estado democrático não precisamos remover as figuras do passado, porque essas figuras do passado podem ser mais nefastas do que esse simulacro que a gente vive. Então, essa é uma parte da crítica que eu estou fazendo, e a Virgínia, que é o braço da filosofia alemã, que ela vai desenvolver, vai depois vir afirmar uma coisa mais sustentável. Primeiro a gente solapou uma certa tradição francesa que é gritada apenas por ônibus, grandes movimentos sociais dentro da academia, e depois a gente não é meramente só crítico, mas algo produtivo também. Depois aí todo o lado prático da filosofia que vai propor a controle. Desculpa eu ter me alongado, não preparei grandes coisas, mas... É interessante, se não me permite complementar, que isso inverte a ordem tradicional entre essência e aparência. Porque a questão é a seguinte: se temos hoje um país pacificado, que tem tudo para unificar o seu povo, significa que a aparência de verdade está funcionando muito bem. Então, para que temos que ir numa essência, remexer inclusivos pode não estar lá, pode não estar, a gente vai atrás. Um bom exemplo é esse. Hoje, sobre o que é terror, o que não é terror, a gente percebe que quanto mais a gente se aprofunda,
pior fica a situação. Melhor é uma boa aparência do que uma má verdade profunda. Isso é uma das consequências da tese do Mauro, que tem sido, realmente, tem surpreendido os mais diversos públicos do mundo todo. Ele, assim, aparentemente, esse primeiro ano, vocês vão perceber que as frases são um pouco difíceis, as palavras são complicadas, mas isso também faz parte da filosofia contra o terror e é a forma de nos diferenciarmos. Porque nós falamos difícil, porque pensamos difícil, nós falamos para pouco. Se a filosofia acabar sendo uma coisa de muitos, o que pode virar? Nós já temos uma decadência decorrente desses planos de inclusão de escola pública em curso superior. Isso, não é que a gente é contra escola pública, na USP, por exemplo, egressos da escola pública. Mas a gente sabe que isso nos remete para uma realidade em que nós temos que compensar essa perda de qualidade. Então a pesquisa do Mauro, ela nos dá exatamente o norte para construirmos boas aparências do mundo, aparências que possam nos unificar. Nós temos diversos tipos de novas proposições. Uma delas que a gente vai discutir, eu vou pedir para a Virgínia complementar a fala, a gente tem chamado de filosofia prática, que é uma coisa muito simples. Não basta que vocês estudem filosofia e leiam. Vocês têm que se portar como verdadeiros filósofos. Por exemplo, vocês viram como realmente causa um impacto quando a Virgínia entra com um monte de livros. Se os livros tiverem em outras línguas, mais ainda pareceremos profundos filósofos. Isso é fundamental, que sempre tenhamos livros debaixo do braço. Outra coisa que a gente costuma também dizer para os jovens é sobre o recatamento dos filósofos. No primeiro ano, a gente encontra muitas pessoas gargalhando pelos corredores, contando piadas sem nexos, então as risadas são estridentes. Vocês verão que no decorrer do curso é fundamental ir adquirindo um certo ar blasé, uma certa antipatia natural e começar a diminuir esse tipo de expressão de alegria que pode banalizar os filósofos. Então, vocês aprenderão que uma das formas mais corretas que nós temos hoje aqui, de nos encontrarmos, de nos cumprimentarmos, mesmo de conversarmos com amigos, é um certo tom de desprezo. Quando a gente encontra alguém, nos cursos normais, as pessoas falam, bom dia, tudo bem? É que a gente mexe a cabeça. Já o pessoal mais graduado, nem isso faz, nem mexe a cabeça mais, né, Mauro? Basta um olhar diferenciado e esse ar solene da filosofia é restaurado. Porque mais vale essa boa aparência do que qualquer tipo de verdade profunda que a gente não possa encontrar. Promessa de verdade, um simulacro. Então, faz parte dessa filosofia prática um dos programas que a gente tem instituído aqui para fazer frente a outros cursos. Todos sabem, principalmente as mulheres, que até bem pouco tempo atrás só se arrumava bons maridos na medicina ou na engenharia ou cursos afins. Nós queremos inverter isso. Esse nosso programa serve para que as mulheres encontrem bons maridos também aqui na filosofia. A Virgínia começou com esse programa a partir de sua própria vida. Ela mesma se tornou um estudo de caso. Conte-nos, Virgínia, um pouco de como você, através do programa, pôde localizar o amor da sua vida. De novo, tudo isso. De novo. Bom, essas interrupções, hoje é o primeiro dia, a gente está mais solto. Não sei se os agentes do CAF deram instruções detalhadas sobre segurança, preservação de si próprio. Então a gente vai permitir
esse entra e sai, essas interrupções. No curso normal, isso jamais é permitido, inclusive por conta da integridade física. Sabe-se lá quem entra na sala de aula? Sabe-se se é uma pessoa mal intencionada, que quer distorcer o que o mestre está dizendo? Virgínia, por favor. Bom, primeiro, bem-vindos. Eu vou falar um vocabulário mais útil, para ver se vocês entendem. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar, eu sou Virgínia Costa, eu sou pesquisadora aqui na universidade, orientando professores. E o nosso programa aqui é um programa, como eu já venho dizendo, para a gente somar o capital cultural e o capital financeiro. É um programa que normalmente os filósofos não sabem muito bem, normalmente entra em filosofia ganha dinheiro. Então, como as bolsas normalmente humanas, elas são poucas, a gente resolve outra forma. Como todos sabem, elas são bons alunos, nós somos 50 intercâmbios. Eu particularmente conheci meu marido em um intercâmbio em Berlim. E ele que estuda Carl Schmitt, né, o conceito de teologia política tão importante justamente para ser pensado inclusive no Brasil. E eu estudo Heidegger, então por uma questão de proximidade de pesquisa, a gente se conheceu e enfim, ele vem de uma família de intelectuais muito importantes aqui em São Paulo. E dessa forma a gente conseguiu fazer um linkamento anterior entre as pessoas do curso, uma prova para saber a necessidade biológica das pessoas. E ao fazer isso, nós fomos contados para ir na mesma universidade lá nos conhecemos. Foi ótimo. E esse programa pragmático de filosofia para as mulheres da Evangelho Marista, agora aplicado pelas mulheres, ele acontece todas as tardes de quinta-feira. E depois nós vamos para onde nós seguimos, debatendo coisas novas, costumes, conceitos de pessoas honestas, gente de bem, e para poder ir móveis, a gente se porta para depois ir para a gente vai para alguns restaurantes da cidade e lá nós visitamos. Nesses jantares vocês costumam selecionar os filósofos da noite? Como que se dá essa interação? Bom, inicialmente no primeiro ano há uma prova e os melhores alunos ficam à tarde e à noite ficam aqueles que trabalham durante o dia, né? Que não tem muito tempo para estudar, então quem não vai primeiro fica à noite. E como que se dá a aproximação temática? As pessoas procuram juntar as pessoas fisicamente, deixando lado a lado na sala de aula? Existe um levantamento de perfil ideológico? O ranqueamento é importante para o perfil ideológico do aluno? Os links mais eruditos, que compreendem mais que falam de determinadas línguas, como alemão, por exemplo, grego, filosofia, grego é hebraico, sabe grego. Então, esse programa, ele é muito importante nesses tempos de resistência ao terror, porque nós sabemos que uma das resistências mais eficientes contra o terror é a normalidade. E é importante, frente a essa verdadeira ditadura que nós temos hoje, induzindo as pessoas a casais que não sejam o casal normal de homens e mulheres, isso ajuda a... Não, eu acho normal, não me entenda mal. Eu respeito pessoas como vocês. Mas eu acho que tem hora e lugar para isso. E a filosofia não condiz muito bem com a homossexualidade. Você veja, por exemplo, que a gente já abandonou os gregos há muito tempo. Estamos indo para os alemães. Então, é uma questão importante, porque a partir da própria concepção filosófica é fundamental que a gente reconstitua a normalidade. Você há de convir que não é uma questão muito Eu achei que eu tivesse entrado numa aula, não numa agência de casamento. Bom dia. Acho que eu nunca vi tanto gosto no Meu Deus, que é isso? Tá.
Bom, existe, a Virgínia também, foi seu mestrado sobre a filosofia do casamento? As pessoas não se dão conta como é importante a instituição do casamento na normalidade heteronormativa da vida. É fundamental que a gente mantenha esses princípios. Isso, na filosofia, são questões perigosas, são questões que fogem do nosso controle. E é fundamental esse programa da Virgínia, é muito importante, porque o problema que eu vejo, pessoal, de novo, é xixi que a senhora está aqui. Tem o quê? Incontinência urinária. Isso, a senhora acha que com isso a senhora tem o direito de ficar interrompendo minha aula? Estado médico, eu quero estado médico. Como chama seu médico? Juan Sanches. Juan Sanches. É da leva cubana, provavelmente. Cubanos para colonizar, e uma aluna tem direito. A qualquer momento, que a senhora magra como é, sem beber água, vai sair fazendo o quê? 20 mililitros de xixi? Não só por 20 mililitros. O direito de viver O que é isso, gente? Essa decadência. A senhora vem de escola pública? Escola pública. O senhor estudou sempre em colégio de padres? Alemães, não os padres? A gente percebe nitidamente essa diferença. Bom, espero que só tenhamos uma caloura com incontinência urinária. Mais alguém? Algum outro tipo de incontinência? Podemos continuar? Obrigado. Bom, voltando então. Veja bem. Voltando ao que a gente estava falando. Entendeu a questão importante da normalidade? É importante o controle da libido em sala de aula. E uma das melhores formas que nós temos de controlar a libido são com casais normais e convencionais. Qualquer alteração na superfície pode alterar profundamente a sociedade brasileira. E outra coisa, não pode, em hipótese alguma, a gente... Pois não, pode falar. Bom, desculpa, essa questão de normalidade, imagino que na Europa os conceitos de normalidade sejam diferentes. Eu estive na Europa. Eu, um dos poucos a interpretar Hegel como deve ser, estava no primeiro mundo. Isso é uma ilusão do senhor. Essa ditadura homossexual que estamos tendo é uma coisa de países tropicais, como já dizia o Golbery, um dos filósofos da Revolução de 64, sobre esse tipo de questão. Nós sabemos, meu senhor, que não pode e jamais existirá amor entre pessoas do mesmo sexo. Menores, feche os olhos. Isso é absurdo. Por favor. Isso é uma vergonha. O problema de casais homossexuais que adotam crianças não é que eles não sabem limpar fraldas, nem cozinhar. O problema é que as crianças podem se tornar homossexuais por influência. Pelo amor de Deus. Sai do armário, professor. Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo, simplesmente este curso não... Vou embora, eu e meu companheiro aqui. Eu vou embora com o meu companheiro, tá certo? Ó, fica no seu lugar, tá certo? Eu e meu companheiro, a gente vai embora e a gente vai denunciar o senhor. Companheiros, gostaria de aproveitar esse ato de insubordinação contra a homofobia, corajosamente feito pelos nossos companheiros aqui de curso. Gostaria, mas, por favor, preste atenção que eu vou ler um pequeno manifesto para que nós aproveitemos e lutemos não só contra a homofobia, mas também contra o capital, lutemos contra a burguesia, lutemos contra a mídia manipuladora, lutemos pessoas, seus agentes, o que vocês estão fazendo, seus loucos? O que teremos a seguir? O que teremos aqui? Só está faltando black blocs aparecerem neste curso.
Estamos nos tornando... Vocês viram? Estão sendo. O que é muito engraçado, nesse terrorismo cotidiano, urbano, nossos jovens sendo agenciados por terroristas, nossos professores acomodando. Isso tem que acabar. Essa nossa filosofia contra o terror, ela deve vingar. Realmente, gente, eu tinha dito para o pessoal, para os agentes do CARF, que eu queria ter uma aula segura, que eu não queria ter interrupção de terroristas, que eu queria essa segurança de que eu estou num lugar saudável. Mas eu acho que é impossível, desde que o tóxico, o terrorismo, o marxismo e agora a psicanálise penetraram em nosso curso, que eu creio que não temos mais saída. Eu acho que estamos mesmo nas últimas gerações de bons filósofos, como Mauro de la Bandeira, um grande exemplo de menino. Eu vou parar por aqui, eu não tenho condições morais realmente de dar aula. Isso aqui está virando uma pouca vergonha. Eu acho que o CARF tinha organizado certas atividades, é isso mesmo? E uma delas é algumas instruções. É isso? A senhora mesmo que vai dar as instruções? A senhora é do CARF? Tem carteirinha? Já está resolvido burocraticamente? Vocês fizeram os memorandos? Fizeram os memorandos para a intervenção de sala em 3 vias, amarelinha, rosa e azul. Porque isso, em sintonia com todos os poderes do Brasil, vocês veem que mesmo a tradicional esquerda hoje tem defendido moderar essas manifestações, é um consenso. Então nós aqui estamos adotando também esses procedimentos de apresentar aula previamente, apresentar trabalhos para censura prévia e para evitar termos esse monte de pareceristas, a gente está pensando em ter uma única comissão de parecer centralizada, vinculada a mim, que vai fazer essa prévia ideológica. Então o CAF já passou por isso, eu creio que serão informações boas e úteis para todos vocês. Eu peço um pouco da atenção, por favor. Boa tarde a todos. Preocupados com a atividade física de vocês, pela segurança que faz para vocês, conscientes da necessidade da filosofia, de ouvir a atividade que eu estou pelo mundo. Exaltou aqui, nós preparamos aqui algumas instruções que podem ser úteis em casos de conflito entre campos. Bom, nós chamamos de Manual de Filosofia Prática para o Homem de Bem contra o Terrorismo. Então, eu pedi que meus prestem atenção às instruções que a Natália vai demonstrar. Então, no caso de vândalos invadirem a USP pelo portão 1, desafio de local pelos portões 2 e 3. Se acontecer, como todos estamos cientes, houver rodezinhos dentro da universidade, não se assuste, dirija-se à biblioteca, procure um livro de preferência em língua estrangeira, abra-o e faça uma expressão facial de seriedade, porém com distinção. Em caso de rojão, capacetes serão distribuídos automaticamente na reitoria. Vista primeiro o seu e depois coloque no seu colega. Sempre antes com o seu binário. Porém, busque uma embalagem insuspeita, não de No entanto, se a polícia chegar e tiver um pau, não adianta reclamar, porque a mídia sempre vai distorcer. Então, muito bem, veio uma música infantil da professora. Nós não queremos tomar muito tempo dos calouros, tem muito livro para ler na biblioteca. Só lembrando, nós também estamos implantando um novo programa que é de convivência social. Esse programa se chama Cante Conosco. Esse Cante Conosco quebra barreiras,
Start Activities. Muito bom. Esse programa requer uma certa atenção. As letras costumam ser profundas e muito difíceis de memorizar. Eu vou ler uma vez pausadamente, eu peço que vocês repitam, já refletindo na profundidade da letra. Essa é meu esforço coletivo. Alguns organizadores já tinham pedido para transformar em tese, sobre como surgem essas músicas aqui na filosofia. Surgem muito. A gente fica querendo desvendar de onde vem. Eu vou ler a letra, peço que vocês repitam como um jogral. Quem sabe o que é um jogral? Alguém frequenta a igreja? Na igreja eles chamam de responsório. Quando aprende inglês, assim fala, the book is on the table. É mais ou menos esse mesmo mecanismo. Já foi mostrado pedagogicamente, é muito assim. Vamos lá? Coragem, gente. Eu tomei um pau no atotô. Mas ali, tia, distorceu o seu. Dona Dilma Mar, admirou o CC. Com o terror que sucedeu. Eu tenho uma variação que me congrega um grande humorista, um poeta cubano, que muda esses versos finais. Eu peço que você repita, só esses versos finais, vou falar que já estão memorizados. Eu tomei um pau no atotô, mas a mídia já distorceu seu. Diz que eu era um terrorista, e que o Freixo é amigo meu. Essa vai ser cantada na filosofia da UFRJ. E agora vamos cantar a música. Todos decoraram a letra profunda e muito mais. Vamos ficar juntos, porque fica mais com cara de coralzinho. Cadê o black block? Bom, então a gente vai fazer uma apresentação. Vocês receberam instruções normativas de como cantar, cada um de vocês. Faremos um primeiro plano do solo, para vocês perceberem que filosofia também é cultura vocal. E depois a gente convida todos a cantarem esta brilhante composição que está com vocês. Vamos lá? Seu, Dona Dilma admirou o CC, o terror que sucedeu. Bomba!
Mas, gente, espera só um pouquinho pra você vai explicar o encerramento da aula vaga. Uma espécie de defesa do absurdo. Vocês vão encontrar essas frases de hoje a sério. Então é por isso que a gente já gosta de uma primeira recepção alinhando essas frases. Ninguém aqui tem preconceito contra a escola pública, pelo contrário. Não tem escola de marido. Nem filósofo o marido dela é. E assim, é importante que a gente aprenda a conviver, porque esses argumentos hoje, esses argumentos absurdos, a homofobia, aqui nós temos tido muito manifestação machista, até mesmo nas assembleias, em reuniões. Então é importante que a gente brinque com isso, que a gente faça piada da gente mesmo. Vocês perceberam, a gente não é professor, a gente é graduando, pós-graduando, o Mauro é doutorando, a Virgínia está fazendo... além de outras coisas, aqui é uma turma que, desde o nosso primeiro ano, que a gente vem fazendo. Da letras, a gente tem aqui uma atividade. Então, alguns esclarecimentos importantes. Os meninos gays estavam preocupados que as meninas soubessem que eles não são gays de verdade. Outra coisa que essa figura, essa coisa do ranqueamento, surgiu no Facebook como brincadeira, é uma brincadeira, não existe ranqueamento. Aqui no curso de letras existe realmente o ranqueamento. Isso é uma dor de cabeça para os alunos. Eles têm que entrar num regime de competitividade brutal para conseguir vagas nas matérias que querem do segundo ano. Esse ranqueamento não é feito exatamente das formas que a gente mais esperava que fosse. Aqui não existe ranqueamento, evidentemente. A gente brincou com isso também, vocês fiquem tranquilos. O CAF é bastante ativo aqui, a gente tem umas assembleias muito interessantes. A gente discute, por exemplo, mas qual é o sentido da greve? Qual é a força da vida? Assim, coisas muito E aí eu agradeço a presença de vocês. E é isso, tem mais alguma coisa, Natália? Deixa eu dar os créditos. Você faz para mim, eu queria dizer que produção foi da Natália, roteiro foi da Natália, a convocação pela Assembleia, pela internet foi da Natália também, a produção também foi da Natália, fiscalizou se a gente não extrapolava nas besteiras. Tá? O resto não é tão importante assim. A gente costuma dar o crédito para quem realmente... São Mauro e Virgínia mesmo, nosso apresentador.
Nossa Maria ela é mais ou menos como móveis e utensílios do carro. Quando o mundo acaba, ela estará lá a postos para ajudar as iniciativas. Você está abrindo uma agência de matrimônio, então não? Não tem. Só ninguém nunca teve coragem de trazer um atestado para fazer xixi no meio da aula da chave. Mas maçãzinha para professor, teve gente que já trouxe. Então é isso. O ano que vem, se rolar uma nova aula trote, nós estaremos completando uma década desse tipo de brincadeira. A gente procura elencar assuntos da conjuntura política. No ano que a gente falou a primeira vez de vinagre e resistência à PM, o vinagre foi criminalizado, então uma coisa impressionante. Então a gente procura abrir esses assuntos que vão acompanhar vocês provavelmente o resto do curso, essa questão política, a meritocracia, a perseguição ideológica interna, as questões das verbas. O Rodas não foi a melhor gestão, nós estamos no rombo e ao mesmo tempo não gastamos dinheiro. É uma coisa completamente inusitada, que não se gasta dinheiro universitário, ao mesmo tempo teremos um rombo. Foi uma era difícil, de muito autoritarismo, não sabemos o novo reitor Zago, mas esperamos que seja melhor que o antecessor, não uma simples continuidade, né? É isso, né? Gente, pode abrir para assunto sério, pode falar, viu? Eu não vou mais sacanear ninguém. Ah, de verdade. Não, de verdade, eu me formei aqui, mas eu acho que é um dos cursos mais consistentes e interessantes da USP, realmente. Tem muita evasão no primeiro ano, porque é exigido uma carga de leitura intensa. A gente tem uma evasão de quase 50%. Não é um curso fácil, por outro lado, é um curso interessante, porque poucos professores controlam, por exemplo, chamada. Não existe provinha, geralmente a gente faz dissertações. Então, é um curso que realmente mexe com as cabeças. Quanto à decadência, existe na filosofia os que defendem uma pureza do objeto filosófico. E realmente existe um discurso contra a introdução de filosofia oriental, existem pessoas extremamente críticas à introdução do pensamento de Freud, de Marx, isso é real. Não é essa palhaçada como a gente mostrou aqui, mas é uma coisa que acontece mesmo. Essa pureza. E aí, nesse evento, o professor estava dando os dados, né, da evasão, e ele falou, a evasão tem diminuído sistematicamente nos últimos anos. E aí, como mas isso é ruim. Ele falou que isso era ruim, que a evasão tem diminuído, que antes tinha menos gente passando, que vocês tinham mais atenção, ele com o argumento, tipo, você vê como esse mesmo argumento aparece de uma maneira diferente, né? E aí fala, tipo, aí quando você questiona o professor, ele vai falar, não, na verdade, tem que conversar com o professor, ele joga aqui. Eu vou para outro lado. As pessoas que acham ruim que a evasão é ruim, né? Existe essa falsa junção do que é exclusivo com o que é bom. Normalmente na sociedade a gente quer o exclusivo, a gente não quer o inclusivo. A gente quer a roupa exclusiva, atendimento exclusivo. Também na filosofia existe um pensamento, digamos assim, erudito, que acha que nós temos que ser uma casta erudita, e existem pessoas, essa brincadeira com a escola pública,
é porque existe um preconceito generalizado com a escola pública, não apenas aqui, mas em programas de inclusão, como ProUni, etc. Isso é uma coisa que quem estudou a escola pública como eu sabe que isso é real. E aqui também acontece, mas aqui a gente, de alguma forma, o tipo de curso como é estruturado faz com que isso tudo acaba se tornando assunto filosófico. É uma vida muito rica que sobra desse debate, né? E é importante que a gente sempre veja também essa separação que a gente costuma ver entre o homem e a filosofia. Ou seja, é possível que alguém que apoiou o nazismo seja um bom filósofo, que tem ideias boas? Por isso a brincadeira do tirando o que é ruim, só o que é bom. É muito raro, é muito difícil a gente separar as coisas. Né? Tipo, Heidegger é um filósofo, mas me passou de um apoiador do nazismo. Então são discussões que o importante não é a filosofia, ela não dá resposta para essas coisas. Pelo contrário, ela procura resposta. Não existe dar uma resposta, existe procurar novas respostas, tentar reinterpretar isso. Né? Então essa brincadeira tem esse fim de mostrar esse tipo de discurso excludente, discriminatório, e tentar rir dele, tentar tirar alguma coisa de bom desse primeiro encontro. Nós convidamos todos vocês a conhecerem essa acadêmica, depois que não for na vida. Há uma atividade organizada pela questão de música, uma parede desse tamanho, para vocês pegarem junto com as pessoas sociais, deixar sua marca, tirar a mensagem. Nossa, bom. Ainda bem que nesse ano ninguém quis me bater durante a aula. Mais ou menos. Passando dessas atividades, hoje mais tarde, depois dessa confraternização, tem uma apresentação do curso, mas é mais voltado para os estudantes do nosso curso,